E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar, para bater um papo, né? Hoje, dia 12 de outubro de 2023, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, né? Nesse dia de hoje eu gostaria de fazer meus agradecimentos, né? À Mãe de Deus, a essa grande santa idolatrada pela Igreja Católica, mas que pelo próprio cristianismo é colocado abaixo de cachorro, né? Porque Cristo mesmo negou a sua mãe, né, lá na Bíblia, quando a sua mãe foi procurar, né, Cristo, sua mãe junto com seus irmãos, e Cristo simplesmente estava lá reunido com seus apóstolos, com as pessoas que queriam ouvir o que ele tinha a dizer, e aí alguém veio, né, procurá-lo no meio da multidão, falar: sua mãe e seus irmãos estão procurando o Senhor. E Cristo diz, né? Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui comigo. Olha só que interessante, né? A Bíblia, se for vista sob uma ótica racional, você pode sim tirar algumas coisas úteis, né? Se você tirar o aspecto religioso e observar esse mito, essa construção literária que é o cristianismo, que é a história de Jesus, tirando os milagres, né? Considerando isso tudo como metáfora, você consegue tirar muitas lições, que é a falta de importância do parentesco, a falta de importância de uma pessoa só porque ela tem laço sanguíneo com você. Isso é ridículo, né? E nessa passagem, isso fica bem claro, né? Que Jesus simplesmente menosprezou Maria porque era sua mãe. Era uma mulher comum, não escreveu nada, não deixou nenhum, digamos assim, nenhum. Nada. Maria não deixou nada, né? Maria simplesmente foi um personagem de segunda classe, uma personagem que foi a mãe do Messias, do Deus, né? Mas não existe Evangelho de Maria, não existe nada disso. Talvez exista apócrifos, não sei, mas pelo que eu sei da história, Maria não tem importância nenhuma dentro da história de Jesus, a não ser uma coadjuvante, assim como o José, né? Que é o pai de. Suposto pai de. Suposto pai de Jesus, né? Porque se fosse trazer aquela historinha para a realidade, aquilo ali seria Maria que teve um conluio sexual com outro homem, inventou essa historinha de divina concepção, né? Naquele ambiente de loucura, talvez José tenha aceito por algum interesse, não sei, né? Tenha sido induzido a aceitar essa situação, não sei como. Mas, claro, né, que aquilo ali não tem fundo de verdade, né? É uma metáfora, é uma história construída, é a epopeia de um herói. E aí tem essas coisas, essas partes, né? Essas lições através de metáforas, como eu falei, através de parábolas, porque o próprio Jesus fala em parábolas, ele explica essas parábolas. Então, ali ele já deixa, né, uma dica, quem escreveu o texto, quem criou, já deixa uma dica de que a própria história de Jesus pode ser uma parábola, e é uma parábola, é uma metáfora, não tem nada de real. Talvez tenha existido um Jesus histórico, talvez, mas um homem comum, né, que deu origem ao mito. Como talvez seja a lenda do rei Arthur, né, que talvez tenha existido um rei Arthur, mas depois se tornou uma lenda. E aí, o que eu tenho para falar hoje aqui? Como eu falei inicialmente, tecer os meus agradecimentos a Maria, Maria desaparecida, né? Porque não aparece em lugar nenhum, e quando aparece não resolve nada, né? Quem vê, quem diz que viu Maria, né? Aquelas crianças, acho que foi na Europa lá que viram Maria, disseram que viram, né? Sempre criança, né? Criança é muito imaginativa, tem muitas crianças que têm perturbação mental, e quando várias crianças com perturbação mental se juntam, dá merda. Começa a aparecer fantasma, aparecer anjo. Isso é muito comum na mente infantil e é muito comum também na mente do crente, né? Que é uma mente infantilizada. Uma pessoa que vai, como hoje lá em São Paulo estão lotando, né, aquele santuário de Maria, cara, peregrino, gente pagando promessa, né?
Maria não resolve nada. Como eu falei, o próprio Jesus não deu importância nenhuma para Maria. Acho que deu mais importância para uma prostituta, que era Maria de Madalena, do que a própria mãe, né? E aí os católicos elegeram Maria como um grande símbolo de idolatria, né? De devoção, uma devoção inútil, uma perda de tempo. Mas eu não consigo entender, cara, por que isso é tão valorizado na nossa sociedade, né? A gente tem que respeitar a idiotice das pessoas. A gente tem que respeitar a devoção por nada. Sabe, a crença cega, a crença irracional, as atitudes irracionais são muito valorizadas na nossa sociedade. Talvez, né, como eu falei que eu não entendo, mas talvez eu entenda, né? Porque a sociedade precisa de gado. A sociedade precisa de pessoas de mente infantiloide. A elite social, quem manda no mundo, não está interessado em pessoas de mente aberta. Quem manda no mundo não está interessado em pessoas livres. Pessoas livres são pessoas perigosas em todas as épocas da humanidade. O reacionário, aquele que ousa questionar a religião, ousa questionar a Deus, aquele que faz o papel do diabo, que fala, eu não tenho que seguir, eu prefiro ser rei no meu inferno do que ser um serviçal no seu céu. Eu prefiro reinar no meu inferno, pelo menos é meu. E é por isso, então, né, que a figura do diabo é tão temida. As elites temem a subversão. As elites temem um homem que é capaz de pensar por si. Um homem que não quer ser reinado, quer reinar. Um homem que não quer ser controlado e que quer controlar somente sua própria vida. Mas homens que espalham essas ideias, né, ideias de subversão, sempre foram temidos. Todas as épocas da humanidade. Porque nós mostramos uma realidade que pode mudar todo o sistema social. É difícil? Sim. Mas aos poucos, essas ideias vão minando o sistema. Vão entrando na cabeça das pessoas. Pessoas que têm aptidão para pensar. Pessoas que buscam em plataformas, por exemplo, como o YouTube, conhecimento, informação valiosa. Estão prontas e preparadas para receber material pesado. Material que ninguém fala, porque não é ensinado nas escolas. Até as escolas servem ao sistema. Se você for nas bibliotecas, dificilmente você vai achar livros que falem sobre o que nós falamos aqui. Se você for na internet procurar por esse tipo de material, é difícil de encontrar. Por quê? Porque a sociedade ela é feita e construída em cima de escravidão. E hoje, nesse dia da Nossa Senhora Desaparecida, porque simplesmente ela se chama Aparecida porque os pescadores estavam lá pescando e encontraram, né? Uma estatueta, né? O que isso quer dizer? Isso é milagre aonde? Quando você joga uma rede no oceano, pode vir qualquer coisa. Peixes, pedras, garrafas, estatuetas, né? Qualquer coisa. Mas a Igreja Católica transforma tudo em milagre, né? Então hoje, né, parece que tá todo mundo esqueceu dos conflitos lá em Israel, né? Já todo mundo esqueceu, né? Notícia na televisão, todo mundo comenta, mas foda-se. Eu sou abençoado, né? Eu vivo no Brasil, aí vou lá para reverenciar Nossa Senhora Desaparecida. Que não presta para nada, né? Nem sequer o próprio Jesus valorizou a própria mãe. Valorizou mais uma prostituta, Maria de Madalena, do que a própria mãe. Mas isso é carne, né? O que sai de carne é carne. O espírito, a consciência é uma coisa bem diferente. É um mundo virtual. Não tem a ver com isso aqui. Não tem a ver com esse pedaço de carne. E como eu falei, de carne só sai carne. A consciência é algo que não pode ser dividido, que não pode ser reproduzido. Consciência é única, é virtual. Não está aqui no espaço-tempo, nessa loucura, dessa Matrix, dessa mãe, que Matrix vem de mãe, e hoje nós estamos, hoje, dia 12 de outubro de 2023, reverenciando a padroeira do Brasil, a Mãe de Deus. Então, toda religião, todo pensamento religioso, comportamento religioso, essa devoção por uma boneca,
As pessoas estão indo lá para São Paulo para reverenciar uma boneca de Maria. Como eu falei, nem Jesus deu importância para a própria mãe. Entende? E aí, né, os católicos inventaram isso aí, por quê? Porque isso faz parte do sistema de controle da Mater, da mãe da Matrix, que é manter a população ignorante, manter a população em comportamentos infantis. Porque o processo de adestramento é feito dessa forma. Você pega um animal na natureza, um animal selvagem, né, um animal livre na natureza, é difícil de você controlar um animal desse, né? Cavalo selvagem, um cão selvagem, um gato selvagem. Mas quando você traz esses animais para o seu convívio, esses animais se infantilizam. Isso faz parte do processo de adestramento. Isso também faz parte do processo de civilização, né? De tornar o indivíduo civilizado. O que é tornar o indivíduo civilizado se não amansá-lo? Torná-lo dócil, torná-lo infantil. E por isso que nós vemos uma hipervalorização da infantilidade nessa nossa sociedade. Por exemplo, né, hoje, milhares de pessoas estão indo lá para Aparecida, acho que é Aparecida do Norte, né, lá em São Paulo, para reverenciar uma boneca de pedra. Foi encontrada no fundo do oceano. Que dizem que é a mãe de um Deus que ninguém sabe o que é, né? Inclusive lá em Israel estão se matando agora. O Hamas está matando gente. Houve já notícias de famílias inteiras dizimadas, inclusive bebês, crianças com as cabeças arrancadas. Olha só, hein? Estamos voltando para os tempos bíblicos. Que a Bíblia tem isso aí direto, né? Criança sendo extirpada, soldados enfiando espada em barriga de grávida, gente sendo degolado, sendo massacrado, cidades inteiras sendo massacradas pelo anjo de Deus. Entende? E aí todo mundo fala nessas atrocidades, já estão até um pouco esquecendo da guerra Rússia e Ucrânia, né? E agora o foco é lá em Israel, Hamas, os palestinos, muçulmanos, todos esses bandos de religiosos fazendo guerra. Guerra pelo quê? Pelo território, sempre. Então a guerra santa, ela não é santa porra nenhuma, né? É uma guerra material, é uma guerra por terras, por tesouros terrenos, por território. Rússia e Ucrânia, território. Agora o Hamas querendo território, né? Luta eterna entre palestinos e israelenses, entre judeus e cristãos. Entende? Então, cara, o que é isso? Que mundo é esse, né? Porque eu não vejo ateu fazendo guerra. Porque a guerra não é racional. O ateísmo também não é uma ideologia, é uma desconstrução. Ateísmo não é filosofia, é uma desconstrução do teísmo, dessa ignorância que já deveria ter sido abandonada há muito tempo. Se a religião não existisse nesse mundo, não existiria mais guerra. Que as pessoas estariam preocupadas em viver melhor e principalmente estariam preocupadas em viver no mundo espiritual, no mundo virtual, sem ficar cultuando boneco de suposto santo ou boneca de suposta santa nesse dia da Nossa Senhora Desaparecida, que como sempre não presta pra nada, né? Que o pessoal que tá lá em Israel tá tudo doido, né? Na faixa de Gaza lá, nego preso, nego sequestrado, nego morrendo, bomba pra tudo quanto é lado, né? Criança morrendo, e o povo aqui comemorando o dia de Nossa Senhora Desaparecida. Ah, porra da desgraça acontecendo em toda parte do mundo e do país. Rio de Janeiro em guerra, né? Traficantes contra milicianos, assassinatos pra todo quanto é lado. Tiveram aí 4 médicos agora, né? Um médico foi confundido com um miliciano. Os caras chegaram atirando, mataram 3 médicos, só um escapou, né? Morreram de bobeira. Por quê? Porque vieram pro Rio de Janeiro para um congresso e ficaram na rua de noite, sentados no meio da rua de noite. São malucos, pediram pra morrer, né? No Rio de Janeiro, você ficar à noite na rua, só se for louco, né? Então, cara, Nossa Senhora Aparecida não tá prestando pra nada. Nossa Senhora Desaparecida. Santo nenhum resolve nada. Isso é interesse das elites. A Igreja Católica é um dos maiores expoentes, né, desse poder. É uma corporação muito poderosa que serve a Matrix. O Papa serve a Matrix. O Vaticano serve a Matrix. Por isso, Maria, Mãe, Mater, é um dos maiores símbolos do catolicismo. Mais até às vezes do que Jesus, né? Porque estão fazendo devoção, né?
segundo o cristianismo, o único digno de, né, de ser reverenciado como Deus é o próprio Deus, né? O Pai, né? Transformaram Jesus também num Deus, que ele mesmo nos textos fala, eu estou abaixo do que me enviou, né? Eu estou abaixo do Pai. Então Jesus não é Pai coisa nenhuma. Jesus não é Deus coisa nenhuma. Que é cristianismo, esse cristianismo falso aí transformou Jesus num Deus. Quando na realidade ele é só um mensageiro. Nem os judeus aceitam Jesus. E por isso existe tanta guerra, né? Os religiosos, se pudessem, estariam se matando, como estão sempre uns contra os outros. E os ateus, então, se eles pudessem, eles simplesmente passariam a fio de espada, né, como no passado. Mas as leis hoje em dia nos protegem também, né? Então, nesse contexto aqui de Matrix, nós temos que entender que a ignorância vai ser estimulada, os processos de infantilidade, de adestramento social, de controle social, sempre serão estimulados. A religião está aí para manter esse sistema. A política atrelada com a religião, idem. E a imprensa, a mídia de uma forma geral. Mantendo a idolatria por seres que não existem, mantendo o indivíduo infantilizado. Tem coisa mais idólatra, mais crente do que uma criança. A criança não tem elementos racionais desenvolvidos, por isso age como criança. E as maiores diversões dos seres humanos são infantilóides. O ser humano se entrega à dança, na igreja tem dança, no show tem dança, no bar tem dança, em casa tem dança, tem música. É muita gente rindo, muita gente brincando. Vamos brincar, vamos fazer uma brincadeira hoje, depois do expediente. Os termos, brincadeira, né? Adultos racionais, conscientes, com bilhões de anos de evolução, aí brincando fazendo papel de palhaço, né? Nas igrejas, fazendo papel de palhaço nos shows, fazendo papel de palhaço nos bares, fazendo papel de palhaço nos churrascos de família. Não demora muito, alguém bebe demais, sai a porradaria, entende? Sai briga, sai confusão, porque onde tem criança tem merda, né? A criança só faz merda. Então esse pensamento, essa cultura, esse comportamento é estimulado pela Matrix, pelos senhores da Matrix, por 1% de ricos que dominam a economia nesse mundo, controlando 99% de imbecis. E aí, né, o que acontece? Isso não vai mudar nunca, enquanto a religião dominar, enquanto a Nossa Senhora desaparecida for cultuada por uma grande maioria de brasileiros. E quem não está cultuando Maria, quem tem ódio de Maria, quem acha que Maria é coisa do diabo, está cultuando Jesus, está cultuando o homem de Deus. Está indo para Israel, ó, se fuder lá em turismo religioso. Jesus está em qualquer lugar menos lá, né? Então todo mundo que foi para lá está querendo fugir agora, né? Foram para lá fazer turismo religioso, para visitar os locais santos, né? Tem que ser muito imbecil, né, para ir para um lugar desse. E agora tá todos os que estão lá ainda estão querendo fugir de lá, né? E não pensam, né? Cadê Deus? Uma criança sendo degolada, tendo a cabeça arrancada, famílias inteiras sendo metralhadas, dizimadas, decapitadas pelo Hamas nessa guerra santa. Entende? Então, esse dia eu tinha que falar aqui um pouco sobre isso. Vou ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e, por favor, né, se você desejar, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a expandir esse trabalho para um número maior, cada vez maior de pessoas, de niilistas, né, de misantropos, de racionalistas, de filósofos, de ateus, gente da consciência, gente da mente, gente que prefere reinar nos infernos do que servir no céu. Então, por favor, se inscreva nesse ícone aqui, ó, a lâmpadazinha aqui, símbolo do nosso canal, uma lâmpada que significa a iluminação da consciência. Então, fui.